meus queridos. Oi, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Cláudio Santos. Tenho 58 anos. E hoje vou contar para vocês uma história que ainda me emociona até as lágrimas quando lembro. É uma história sobre dedicação, sobre cuidar dos outros enquanto os nossos próprios também precisavam de cuidado. É sobre sacrifício, sobre lealdade, mas principalmente sobre como a verdade tem o poder de explodir como um trovão no meio de uma tempestade de mentiras. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias desse homem aqui. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também, para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é a história de tanta gente que cuida, que serve, que dedica a vida aos outros. É sobre trabalho honesto, sobre compaixão, sobre como às vezes as pessoas confundem bondade com fraqueza, confundem dedicação com interesse. É uma história que tem reviravolta, que tem injustiça profunda, mas que também tem a justiça sendo feita de uma forma que eu nunca vou esquecer enquanto viver. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que o Dr. Henrique revelou naquela audiência no fórum foi algo que deixou até o juiz mais experiente sem palavras. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com lágrimas, passou por humilhação, mas terminou com a cabeça erguida e o coração em paz. Minha história começa em 1994, quando eu tinha 29 anos de idade. Eu tinha acabado de me formar como técnico em enfermagem, depois de anos estudando à noite e trabalhando de dia como auxiliar de serviços gerais em hospitais. Vim de família humilde aqui de São Paulo mesmo, da Zona Sul, Capão Redondo. Minha mãe, Dona Lourdes, era empregada doméstica a vida toda. Meu pai tinha ido embora quando eu era criança, então éramos só nós dois, eu e ela, lutando para sobreviver. Quando terminei o curso técnico, estava cheio de esperança, achando que ia conseguir um emprego bom em hospital, com salário melhor, carteira assinada, benefícios, mas a realidade era outra. As vagas eram poucas, a concorrência era muita, e eu era novato, sem experiência formal. Mandei currículo para dezenas de hospitais, clínicas, postos de saúde. Nada. Foi quando vi um anúncio no jornal, naquelas páginas de classificados que a gente abria todo domingo com o coração na mão. Procura-se técnico em enfermagem para cuidados domiciliares de paciente idoso. Período integral. Requisitos: paciência, dedicação, disponibilidade para morar no local. Salário compatível com o mercado. Morar no local. Isso significava deixar minha mãe sozinha em casa. Ela tinha 53 anos na época, trabalhava pesado como diarista em várias casas, chegava em casa exausta todo dia. Mas, quando contei para ela sobre a vaga, ela segurou minhas mãos
com aquelas mãos calejadas de tanto trabalho. Filho, você vai. Você estudou tanto, se sacrificou tanto. Essa é sua chance. Eu fico bem. Não se preocupa comigo. Liguei para o número que estava no anúncio. Uma voz de mulher atendeu, educada, refinada. Alô, bom dia. Aqui é o Residência do Dr. Ernesto Figueiredo. Com quem eu falo? Bom dia, senhora. Meu nome é Cláudio Santos. Estou ligando sobre a vaga de técnico em enfermagem. Ah, sim, que bom. Pode vir para uma entrevista amanhã, às 10 da manhã? Posso sim, senhora. Qual o endereço? Ela me passou um endereço no Jardim Paulistano, um bairro nobre que eu só conhecia de nome. No dia seguinte, acordei às 5 da manhã. Tomei banho. Vesti minha melhor roupa, uma calça social meio velha e uma camisa branca que minha mãe tinha passado com tanto cuidado que parecia nova. Peguei 2 ônibus e um metrô para chegar lá. Quando desci na frente daquele endereço, fiquei parado uns minutos, só olhando. Era uma casa enorme, tipo sobrado, com jardim na frente cheio de plantas bem cuidadas, portão de ferro com interfone, garagem coberta. Respirei fundo e apertei o botão do interfone. Uma empregada veio me atender. Me levou até uma sala de espera linda, com sofás de couro, quadros nas paredes, um ar-condicionado que eu nunca tinha sentido na vida. Sentei na beiradinha do sofá, nervoso, com as mãos suando. Depois de uns minutos, entrou uma mulher de uns 40 e poucos anos, bem vestida, cabelos presos num coque elegante. Bom dia, você é o Cláudio? Sou sim, senhora. Levantei rápido. Meu nome é Beatriz. Sou sobrinha do doutor Ernesto. Eu que cuido dos assuntos práticos da casa dele. Senta, por favor. Sentei de novo. Ela pegou o meu currículo, leu rapidamente. Vejo aqui que você se formou há 3 meses como técnico em enfermagem. Tem experiência prévia? Tenho sim, senhora. Trabalhei 5 anos como auxiliar de serviços gerais em hospitais, sempre perto da área de enfermagem. Aprendi muito observando. E fiz estágio obrigatório durante o curso em 3 hospitais diferentes. Experiência com idosos? Minha mãe trabalhou muitos anos cuidando de uma senhora idosa, Dona Helena. Quando ela estava muito doente, eu ajudava minha mãe nos fins de semana, dava banho, ajudava com a medicação, essas coisas. Aprendi na prática. Ela assentiu, anotando. Deixa eu te explicar a situação. Meu tio, Dr. Ernesto Figueiredo, tem 78 anos. Ele foi médico por 50 anos. Clínico geral muito respeitado aqui na região. Mas há 5 anos teve um derrame que deixou sequelas. Ele ficou com o lado direito do corpo parcialmente paralisado. Tem dificuldade para andar. Precisa de cadeira de rodas para distâncias maiores. Além disso, tem diabetes, pressão alta e, recentemente, desenvolveu úlceras de pressão que precisam de curativos diários. Eu ouvia atento, já pensando no trabalho que seria. Ela continuou. Ele é viúvo, a esposa faleceu há 10 anos. Não tem filhos, tem só nós, os sobrinhos. Eu, meu irmão Ricardo e nossa prima Flávia. Mas a gente tem nossas vidas, nossos trabalhos, nossas famílias. Não podemos cuidar dele em tempo integral. Por isso precisamos de alguém que more aqui, que esteja disponível 24 horas. Tem uma suíte nos fundos que seria sua. Salário de 3 salários mínimos, mais alimentação, lavanderia, folga aos domingos. 3 salários mínimos era muito dinheiro para mim, mais do que minha mãe ganhava como diarista. Eu tenho muito interesse, senhora Beatriz, muito mesmo. Quer conhecer meu tio antes de decidir? Quero sim, senhora. Ela me levou até um quarto no térreo da casa. Era um quarto adaptado, com cama hospitalar, equipamentos médicos,
uma poltrona, uma TV. E na cama, sentado com travesseiros nas costas, estava um senhor de cabelos brancos, magro, com óculos de lentes grossas, o lado direito do rosto levemente caído pelo derrame. Tio Ernesto, este é o Cláudio. Ele veio para uma entrevista. O senhor me olhou com aqueles olhos azuis aguados, mas ainda inteligentes, ainda observadores. Bom dia, moço. Você é o técnico em enfermagem? Sou sim, senhor. Prazer em conhecê-lo. Beatriz me disse que você é novato na profissão. Por que eu deveria confiar meus cuidados a um novato? Ele falava devagar, com dificuldade, mas com firmeza. Respirei fundo. Decidi ser honesto. Senhor, é verdade que sou novo na profissão formalmente, mas cuidar de pessoas não é só técnica, é também coração. Eu cresci vendo minha mãe cuidar de gente doente com tanto carinho, com tanta dedicação, que aprendi que isso é mais importante que diploma. Eu tenho conhecimento técnico, tenho as habilidades necessárias, mas mais que isso, eu tenho compaixão. Eu vou cuidar do Senhor como se fosse minha própria família. Ele me estudou em silêncio por longos segundos. Depois, um pequeno sorriso apareceu no canto da boca. Gostei de você, moço. Você é sincero. Está contratado. Pode começar segunda-feira? Meu coração quase explodiu de alegria. Posso sim, senhor. Muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. Saí daquela casa caminhando nas nuvens. Quando cheguei em casa e contei para minha, ela me abraçou chorando. Meu filho, graças a Deus, você conseguiu. Você merece, filho. Você merece tanto. Naquele fim de semana, preparei-me, tinha muito, algumas roupas, alguns livros de enfermagem, meus documentos. No domingo à noite, abracei minha mãe por muito tempo. Mãe, qualquer coisa a senhora me liga, viu? Qualquer coisa mesmo. Vai, filho, vai cuidar do seu paciente, eu fico bem. Mas no fundo do meu tinha uma dor de deixar minha mãe sozinha, de saber que ela também precisava de cuidados, de atenção, mas que eu tinha que ir, tinha que ganhar dinheiro para ajudar ela também. Na segunda-feira, comecei a trabalhar. A Beatriz me mostrou a suíte que seria minha. Um quarto pequeno, mas confortável, com cama, armário, banheiro próprio. Luxo que eu nunca tinha tido na vida. Me explicou a rotina detalhada do Dr. Ernesto. Acordar às 7, ajudar com higiene pessoal, dar café da manhã, medicações de manhã. Eram 7 remédios diferentes, em horários específicos. Fazer curativo das úlceras de pressão, fisioterapia básica conforme orientação médica, almoço, remédios da tarde, banho no final do dia, jantar, remédios da noite, prepará-lo para dormir. Os primeiros dias foram intensos. Eu estava nervoso, com medo de errar, de dar remédio errado, de machucar ele ao fazer o curativo, mas o doutor Ernesto era paciente comigo. Calma, Cláudio. Você está indo bem. Só vai com mais cuidado nessa parte aqui que está mais sensível. Ele me ensinava. Um médico de 50 anos de experiência me ensinando. Cláudio, quando você for fazer o curativo, sempre limpe do centro para fora, nunca o contrário. E observe bem a ferida. Vê se tem sinais de infecção, vermelhidão aumentada, calor, secreção purulenta. Eu absorvia tudo como uma esponja. Aprendi mais naqueles primeiros meses com ele do que em todo o curso técnico, porque ele não só me ensinava a técnica, mas me ensinava o porquê de cada coisa, a lógica por trás de cada procedimento. Com o tempo, criamos uma rotina. Eu acordava às 6h30, preparava tudo para o dia. Às 7h ia acordá-lo, sempre com gentileza. Bom dia, doutor Ernesto. Dormiu bem?
Ajudava ele a sentar na cama, colocava os óculos nele, ajudava com a higiene pessoal. No começo, ele tinha vergonha, se sentia humilhado de precisar de ajuda para tudo, mas eu sempre tratava ele com dignidade, com respeito. Doutor, o senhor não precisa ter vergonha. Eu estou aqui para ajudar. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento da vida. Ele começou a confiar em mim, começou a conversar mais. Durante o café da manhã, ele me contava histórias da vida dele, dos 50 anos como médico. Cláudio, eu atendi gerações inteiras de famílias, via nascer o bebê, acompanhava ele crescer, depois atendia os filhos desse bebê. Isso era o que fazia a medicina valer a pena. Eu ouvia fascinado e percebia que aquilo fazia bem para ele. Poder conversar, poder relembrar, poder se sentir valorizado não apenas como um paciente, mas como uma pessoa com história, com experiência. Os meses foram passando. 1994 virou 1995. Eu ia visitar minha mãe todo domingo, meu dia de folga. Levava dinheiro para ela, levava comida, passava o dia com ela. Mas sempre tinha aquela sensação de que o tempo era pouco, de que ela estava envelhecendo, ficando mais cansada, e eu não estava lá para cuidar dela como devia. Filho, não fica com peso na consciência. Você está trabalhando, está construindo sua vida. Eu fico orgulhosa de você. Mas eu via nos olhos dela a solidão. Via que ela chegava em casa cansada do trabalho e não tinha ninguém para fazer. E aquilo doía em mim, doía profundamente. O doutor Ernesto. Cláudio, você está preocupado com alguma coisa? Quer conversar? Contei para ele sobre minha mãe, sobre a culpa que sentia. Ele segurou minha mão com a mão esquerda, a que ainda funcionava bem. Cláudio, você é um bom filho, está fazendo o melhor que pode. Sua mãe sabe disso. E quando a situação permitir, você vai poder retribuir tudo o que ela fez por você. As palavras dele me confortavam, mas a culpa continuava lá, pesada, constante. Em 1997, minha mãe começou a sentir dores nas juntas. Artrite, o médico do posto de saúde disse. Ela precisava de medicação, de fisioterapia, mas continuava trabalhando porque precisava. Eu pagava os remédios dela com meu salário, mas não podia estar lá para cuidar dela, para dar os remédios nos horários certos, para ajudar quando a dor estava forte demais. Mãe, para de trabalhar. Eu sustento a senhora. Não, filho, você já me ajuda demais. Eu consigo trabalhar ainda. Mas eu via que ela estava sofrendo. E não tinha nada que eu pudesse fazer, porque meu trabalho exigia que eu estivesse lá, na casa do Dr. Ernesto, 24 horas por dia, 6 dias por semana. Os anos continuaram passando. 1998, 1999, 2000. O Dr. Ernesto foi envelhecendo. As condições dele foram se agravando. Desenvolveu insuficiência cardíaca. Precisou de oxigênio suplementar algumas horas por dia. As úlceras de pressão melhoravam e pioravam em ciclos. Eu cuidava de tudo com dedicação, com carinho. Aprendi a fazer curativos complexos, a monitorar sinais vitais, a identificar quando algo estava errado antes mesmo dos sintomas ficarem óbvios. A Beatriz e os outros sobrinhos apareciam de vez em quando, traziam algumas coisas, conversavam um pouco e iam embora. Mas quem estava ali todo dia, toda hora, era eu. Quando ele tinha uma crise de falta de ar no meio da noite, quem estava lá era eu. Quando ele se sentia deprimido e precisava de alguém para conversar, era eu. Quando tinha dor e precisava de conforto, era eu. Ele dizia, Cláudio, você é mais filho para mim do que meus sobrinhos. Eles vêm aqui por obrigação.
Você está aqui por dedicação. Em 2003, minha mãe teve um AVC. Leve, graças a Deus, mas que deixou sequelas. Ela ficou com dificuldade para falar, com fraqueza no lado esquerdo. Quando recebi a notícia, desabei a chorar. Pedi para a Beatriz me dar uns dias de folga. Ela aceitou, contratou uma enfermeira temporária. Fiquei uma semana cuidando da minha mãe no hospital, depois em casa. Via ela naquela cama, frágil, precisando de ajuda, e a culpa me consumia. Culpa de não ter estado presente, de não ter cuidado dela como eu cuidava do doutor Ernesto. Quando voltei ao trabalho, o doutor Ernesto viu que eu estava diferente, mais triste. Cláudio, sua mãe está bem? Está melhorando, doutor, mas ficou com sequelas. Ela precisa de cuidados? Precisa. Mas ela tem uma vizinha que está ajudando e nos fins de semana eu cuido dela. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Cláudio, você está sacrificando sua mãe por mim. Isso não é justo. Não é sacrifício, doutor. É meu trabalho. E além disso, o senhor também é importante para mim. Mas sua mãe é sua mãe. Ela te criou, te deu tudo. E agora, quando ela precisa de você, você não pode estar lá por causa de mim. Doutor, por favor, não fala assim. Eu escolhi e minha mãe entende. Mas por dentro, eu sabia que ele tinha razão. Eu estava cuidando de um homem que tinha dinheiro, que tinha família, enquanto minha própria mãe, que passou a vida me criando sozinha, estava em casa com cuidados mínimos, dependendo da caridade de vizinhos nos dias que eu não estava. Os anos 2000 passaram. 2004, 2005, 2006. Minha mãe foi piorando. A artrite foi avançando. A sequela do AVC nunca melhorou completamente. Ela parou de trabalhar em 2007, vivendo da minha ajuda financeira e de uma aposentadoria miserável. Eu a visitava todo domingo, levava comida, remédios, fazia companhia. Mas era pouco, era muito pouco. E o doutor Ernesto também foi piorando. Em 2010, teve outro derrame, esse mais grave. Ficou totalmente dependente para tudo. Não conseguia mais andar nem com ajuda. Precisava ser levantado com equipamento especial. Desenvolveu disfagia, dificuldade para engolir, teve que começar a alimentação por sonda. Os curativos ficaram mais complexos, as medicações mais numerosas. Eu estava exausto, fisicamente e emocionalmente exausto. Tinha 45 anos, já não era mais jovem, e o trabalho pesava. Carregar um homem de 84 da cama para a cadeira e de volta. Acordar 3, 4 vezes por noite, porque ele precisava de algo. Lidar com a frustração dele, com a depressão dele, com o mau humor que vinha da situação. Mas eu não desistia. Não podia desistir. Era meu trabalho, era minha responsabilidade. E mais que isso, eu tinha afeto por aquele homem, afeto genuíno. Ele tinha se tornado parte da minha vida. Em 2015, a Beatriz veio conversar comigo. Cláudio, meu tio quer falar com você sobre uma coisa importante. Algo sobre o testamento dele. Meu coração disparou. Testamento? É, ele está organizando tudo. Quer garantir que tudo esteja certo para quando ele partir. O doutor Ernesto me chamou no quarto dele naquela tarde. Estava mais pálido, mais frágil, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho de inteligência. Cláudio, senta aqui. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ele segurou minha mão. Cláudio, você está comigo há quanto tempo? 21 anos, doutor. Desde 1994. 21 anos. Ele repetiu com a voz embargada. Mais de 2 décadas. Você viu eu envelhecer, ficar doente, ficar dependente. E nunca me abandonou. Nunca me tratou mal.
sempre com paciência, sempre com carinho. Doutor, é meu trabalho, mas é mais que isso também. O senhor é importante para mim. E você é importante para mim, Cláudio, mais do que meus sobrinhos, que só aparecem aqui quando precisam de alguma coisa. Você é a pessoa que está aqui todo dia, me dando dignidade, me fazendo sentir humano ainda. Ele respirou fundo, com dificuldade. Estou fazendo mudanças no meu testamento. Quero deixar algo para você, algo que reconheça tudo que você fez por mim. Doutor, o senhor não precisa... Preciso sim, é justo. É o mínimo que posso fazer. Saí daquele quarto emocionado, mas também preocupado, porque sabia que os sobrinhos não iam gostar. E estava certo. O doutor Ernesto viveu mais 8 anos depois daquela conversa. 8 anos de cuidados intensivos, de dedicação total. Em 2023, ele tinha 107 anos. Era um homem excepcional, mas o corpo já não aguentava mais. As infecções se tornaram frequentes. A função renal foi deteriorando. O coração foi ficando mais fraco. Em março de 2023, ele teve uma pneumonia grave. Ficou internado 2 semanas no hospital. Eu ia visitá-lo todo dia. Levava coisas para ele, fazia companhia. Quando teve alta, estava ainda mais frágil, mais magro, respirando com dificuldade mesmo com oxigênio. Cláudio, ele me disse uma tarde, estou cansado, muito cansado. Vivi demais. Não fala assim, doutor. Não é tristeza, Cláudio, é aceitação. Vivi uma vida longa, fiz o que tinha que fazer, agora quero descansar. Em agosto de 2023, ele teve mais uma infecção. Dessa vez, não quis ir para o hospital. Quero morrer em casa, Cláudio, aqui, na minha cama, com dignidade. Chamamos o médico da família, Dr. Henrique, que acompanhava o Dr. Ernesto há anos. Ele confirmou que não havia muito mais a fazer. Vamos manter ele confortável, sem dor. É tudo o que podemos fazer agora. Passei os últimos dias dele ao lado da cama, segurando a mão dele, conversando baixinho, dando água quando ele pedia, ajustando os travesseiros, passando pano úmido no rosto dele. Os sobrinhos vieram, choraram um pouco, mas quem ficou ali dia e noite fui eu. No dia 15 de agosto de 2023, às 3h37 da madrugada, ele apertou minha mão fracamente, abriu os olhos, me olhou e obrigado, Cláudio. E fechou os olhos pela última vez. Chorei como se estivesse perdendo um pai, porque, de certa forma, era isso que ele tinha se tornado para mim. Avisei a Beatriz, avisei o Dr. Henrique. Em poucas horas a casa estava cheia de gente. Os sobrinhos, os amigos dele, conhecidos antigos. O funeral foi no dia seguinte. Um enterro simples, mas digno. Fiquei no fundo da igreja, vendo aquele caixão, sentindo um vazio enorme. Depois do enterro, voltei para a casa. Beatriz me disse: Cláudio, você pode ficar na suíte mais alguns dias enquanto organiza suas coisas? O inventário vai demorar uns meses. Obrigado, dona Beatriz. 3 semanas depois, ela me chamou para uma conversa. Cláudio, o advogado do meu tio vai vir aqui amanhã para ler o testamento. Você está mencionado nele. Meu tio me contou antes de falecer. Meu coração acelerou. Estou? Está. Ele deixou algo para você, mas não posso falar antes da leitura oficial. No dia seguinte, o advogado chegou. Um senhor de uns 70 anos, formal, com pasta de couro e óculos de aro de ouro. Estavam também os 3 sobrinhos, Beatriz, Ricardo e Flávia. Todos sentados na sala, com expressões sérias. O advogado abriu a pasta. Tirou uns papéis. Vou ler as disposições testamentárias relevantes. A maior parte do patrimônio do Dr. Ernesto
A casa, as aplicações financeiras, os bens móveis, está dividida igualmente entre os 3 sobrinhos. Mas há uma disposição especial. Ele colocou os óculos e leu. Ao meu enfermeiro particular, Cláudio Santos, que durante 29 anos cuidou de mim com dedicação, paciência e compaixão extraordinárias, deixo os seguintes bens: o consultório médico que mantive durante minha vida profissional, localizado na Rua Augusta, completo com todos os equipamentos e mobiliário, avaliado em R$ 180.000, e a quantia de R$ 150.000 depositada em conta específica para este fim. O silêncio na sala foi sepulcral. Não consegui respirar. Consultório médico completo. R$ 150.000. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. O advogado continuou lendo. Cláudio Santos sacrificou 29 anos da sua vida para cuidar de mim. Abriu mão de ter sua própria família, de construir sua própria vida, de cuidar de sua mãe doente, para estar ao meu lado. Ele me tratou não como empregado trata patrão, mas como filho trata pai. Me deu dignidade quando eu estava mais vulnerável. Me deu companhia quando estava sozinho. Me deu conforto quando estava com dor. Esta herança não é generosidade, é justiça. É o mínimo que ele merece por tudo que fez. Não consegui segurar. Chorei ali na frente de todo mundo. Mas quando olhei para os sobrinhos, vi raiva, vi ódio. Ricardo estava com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Flávia tinha os lábios apertados em uma linha fina. Só Beatriz parecia neutra, mas desconfortável. Isso é um absurdo! Ricardo explodiu assim que o advogado terminou de ler. R$ 330.000 para um enfermeiro? Meu tio estava senil, não sabia o que estava fazendo. Seu tio estava em plena consciência quando fez este testamento. O advogado disse calmamente. Foi elaborado em 2020, quando ele ainda tinha capacidade mental total, conforme atestado por laudos médicos. Mas é óbvio que esse aproveitador manipulou meu tio. Flávia gritou, me apontando o dedo. Ficou 29 anos aqui se fazendo de bonzinho, ganhando a confiança dele, tudo para dar esse golpe. Eu nunca manipulei ninguém, falei levantando. Nunca pedi nada, só fiz meu trabalho. Trabalho? Ricardo riu com sarcasmo. Você é um analfabeto funcional, um técnico de enfermagem, e acha que merece R$ 330.000? Calma, Ricardo. Beatriz tentou intervir, mas ele continuou. Você é um golpista, um charlatão. Aproveitou que meu tio estava velho, vulnerável, senil, para enganar ele. Seu tio não estava senil? Gritei de volta, tremendo de raiva. Ele estava lúcido até o final. E ele me deixou isso porque quis, porque reconheceu meu trabalho. Senhores, por favor. O advogado bateu a pasta na mesa. Vamos manter a civilidade. O testamento é válido. Foi elaborado conforme todas as normas legais e será homologado em juízo conforme o procedimento padrão. Saí daquela casa atordoado, ainda sem acreditar. R$ 330.000. Um consultório médico completo. Eu podia montar minha própria clínica. Podia realizar o sonho de ter meu próprio negócio. Podia finalmente cuidar da minha mãe como ela merecia. Minha mãe tinha 82 anos agora, cada dia mais frágil. Morava ainda naquela casinha simples, no Capão Redondo, com uma cuidadora que eu pagava para ficar com ela durante a semana. Fui correndo contar a notícia para... Quando entrei em casa, ela estava na cadeira de rodas.
Sim, meus queridos, minha própria mãe tinha acabado em cadeira de rodas enquanto eu cuidava de outro idoso. A dor dessa ironia me perseguia todo dia. Mãe, aconteceu uma coisa incrível. Contei tudo. Ela chorou. Meu filho, você merece. Você trabalhou tanto, se dedicou tanto. Deus te recompensou. Agora eu vou poder cuidar da senhora direito, mãe. Vou poder dar tudo o que a senhora precisa. Mas a felicidade durou pouco. 2 semanas depois, recebi uma notificação judicial. Os sobrinhos estavam contestando o testamento. Entraram com uma ação alegando que o doutor Ernesto estava com capacidade mental reduzida, que eu tinha manipulado ele, que o testamento era inválido. Quando li aquelas acusações, senti o mundo desabar. Diziam coisas horríveis, que eu era analfabeto funcional, sem capacidade para exercer enfermagem, que eu era um charlatão que aplicava procedimentos errados, que eu tinha negligenciado o paciente, que eu tinha aproveitado momentos de confusão mental dele para pedir dinheiro, que eu era um aproveitador interesseiro que ficou 29 anos lá só esperando ele morrer para herdar. A audiência foi marcada para 2 meses depois. Durante esses 2 meses, não consegui dormir direito. Ficava pensando que iam tirar tudo de mim, que iam me destruir, que 29 anos de trabalho honesto iam ser jogados no lixo por causa da ganância daquelas pessoas. Minha mãe tentava me consolar. Filho, a verdade vai aparecer. Você é inocente. Você trabalhou com honestidade. Eu tinha medo. Medo de que a verdade não fosse suficiente contra gente rica, com advogados caros. O dia da audiência chegou. Era uma terça-feira de manhã. Acordei às 5. Vomitei de nervoso, tomei banho, vesti um terno que peguei emprestado com um vizinho. Minha mãe quis ir comigo, mas não podia. Estava fraca demais. Vai, filho, vai lá e defenda sua dignidade. Cheguei no fórum às 8 da manhã. Era um prédio grande, imponente, cheio de gente. Encontrei meu advogado, um jovem de defensoria pública que pegou meu caso chamado Dr. Paulo. Cláudio, fique calmo. Temos a verdade do nosso lado. Entramos na sala de audiência. Era uma sala formal, séria, com a mesa do juiz no alto, cadeiras para as partes, bancos para testemunhas e público. Do outro lado estavam os 3 sobrinhos com 2 advogados caros de terno italiano, me olhando com desprezo. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão severa. Vamos iniciar a audiência do processo número tal. Ação de anulação de testamento. As partes estão representadas? Os advogados confirmaram. O juiz olhou os papéis e então me olhou. Senhor Cláudio Santos, o senhor está sendo acusado pelos herdeiros legítimos do falecido doutor Ernesto Figueiredo de ter se aproveitado da condição de vulnerabilidade do testador para obter benefício indevido. O que o senhor tem a dizer? Levantei com as pernas tremendo. Excelência! Eu trabalhei para o doutor Ernesto durante 29 anos. Cuidei dele com dedicação, com carinho, com respeito. Nunca pedi nada além do meu salário. O doutor Ernesto me deixou essa herança porque quis, porque estava grato. Eu nunca manipulei, nunca aproveitei de nada. O advogado do sobrinho se levantou. Um homem de uns 50 anos, arrogante, com pasta de couro cara. Excelência, nossos clientes contestam a validade deste testamento com base em vários fundamentos. Primeiro, a capacidade mental do testador. Dr. Ernesto tinha 103 anos quando fez o testamento. Havia sofrido múltiplos derrames. Estava em tratamento com diversos medicamentos que afetam cognição.
O testamento foi feito em 2020, meu advogado interrompeu, 3 anos antes do falecimento. Naquela época, o doutor Ernesto estava com capacidade mental plena, conforme laudos médicos que anexamos aos autos. Segundo, o advogado deles continuou, questionamos a capacidade técnica do réu. Ele é apenas técnico em enfermagem, não enfermeiro graduado, não tem formação superior. Temos depoimento de testemunha que alega que o réu cometia erros graves nos cuidados, colocava o paciente em risco. Senti o sangue ferver. Isso é mentira! Eu nunca coloquei ele em risco! O juiz bateu o martelo. Ordem, senhor Cláudio, terá oportunidade de se defender. Terceiro, ele prosseguiu com aquele tom pomposo, há indícios de que o réu negligenciava o paciente, faltava ao trabalho, chegava embriagado, comportamento inadequado para alguém responsável por cuidados de saúde. Embriagado? Não consegui me controlar. Eu nunca bebi no trabalho, nunca! Isso é calúnia? Senhor Cláudio, o juiz elevou a voz, mais um arrobo desses e vou pedir sua retirada da sala. Seu advogado falará por você. Sentei tremendo de raiva e indignação. O advogado deles sorriu, satisfeito. Excelência, temos aqui uma testemunha, a senhora Marta Regina, que foi cuidadora substituta do Dr. Ernesto em algumas ocasiões. Pode chamá-la? Uma mulher entrou. Reconheci na hora. Tinha trabalhado como substituta por uns 3 meses em 2018, quando tirei férias. Uma mulher de uns 40 anos, mal encarada. Ela me olhou com desprezo e sentou. Senhora Marta, a senhora trabalhou cuidando do doutor Ernesto? Trabalhei sim, senhor. Fui cuidadora substituta por 3 meses em 2018. E teve oportunidade de observar o trabalho do senhor Cláudio? Tive, e vi coisas muito erradas. Vi ele fazendo curativos sem luvas, sem técnica asséptica adequada. Vi ele dando remédio nos horários errados. Uma vez vi ele chegando com hálito de álcool. Outra vez peguei ele dormindo no horário de trabalho enquanto o doutor Ernesto precisava de ajuda. Mentira! Gritei, levantando. Tudo mentira! Você foi demitida porque roubou dinheiro da casa. Senhor Cláudio! O juiz bateu o martelo com força. Última advertência. Sente-se. Meu advogado se levantou rapidamente. Excelência, essa testemunha foi demitida por justa causa, conforme documentos que temos. Foi pega furtando dinheiro. Obviamente, tem motivação para mentir. O advogado deles continuou. Excelência, além disso, questionamos o valor da herança. 330 mil reais é uma quantia desproporcional para um técnico de enfermagem. Isso demonstra que houve influência indevida, manipulação. O doutor Ernesto era um homem rico, meu advogado argumentou. O patrimônio total dele ultrapassa 10 milhões de reais. 330 mil representa apenas 3% do patrimônio. Não é desproporcional considerando 29 anos de dedicação. A audiência continuou por mais de 1 hora. Advogados jogando acusações e defesas de um lado para o outro. Eu sentado ali, sentindo minha dignidade sendo destruída, minha reputação sendo manchada. Aquelas pessoas que mal conheciam o tio delas, que apareciam lá 1 vez por mês, estavam me acusando de ter manipulado um homem que cuidei por quase 3 décadas. Foi quando o juiz perguntou: a parte autora tem mais testemunhas? Não, excelência. Apresentamos nossa prova. E a defesa? Meu advogado se levantou. Sim, excelência, temos uma testemunha fundamental. O doutor Henrique Monteiro, médico da família, que acompanhou o doutor Ernesto por mais de 20 anos. O juiz acenou.
Pode chamar a testemunha. A porta se abriu e entrou o doutor Henrique. Era um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos, óculos, porte elegante, com aquela presença que só médicos experientes têm. Ele era cardiologista. Tinha sido médico particular do Dr. Ernesto desde 2002. Ele veio diretamente da clínica dele, ainda com jaleco branco por baixo do paletó. Me viu, fez um aceno discreto de apoio. Meu coração encheu de esperança. Bom dia, Dr. Henrique, o juiz disse. O senhor pode se aproximar para prestar depoimento. Ele foi até a frente, colocou a mão sobre a Bíblia, jurou dizer a verdade. Sentou na cadeira das testemunhas com postura ereta, mãos cruzadas no colo. Doutor, o senhor foi médico do falecido? Fui sim, excelência. Fui médico pessoal do Dr. Ernesto Figueiredo de 2002 até o falecimento dele, em agosto de 2023. 21 anos acompanhando o caso. E conhecia o Sr. Cláudio? Conhecia muito bem. O Cláudio era o enfermeiro particular, responsável pelos cuidados diários do Dr. Ernesto. Eu ia lá fazer consultas domiciliares mensalmente, às vezes mais dependendo da necessidade, e sempre interagia com o Cláudio. O advogado dos sobrinhos se levantou. Doutor Henrique, o senhor, como médico, pode atestar se o senhor Ernesto tinha capacidade mental quando fez o testamento. Posso sim. E atesto que tinha capacidade mental plena. O testamento foi feito em 2020, quando o doutor Ernesto tinha 104 anos, mas estava lúcido, orientado, com todas as funções cognitivas preservadas. Eu mesmo fiz a avaliação médica dele naquele período, a pedido do advogado que elaborou o testamento. E posso confirmar, ele estava em plena consciência. Mas ele tinha tido múltiplos derrames, o advogado insistiu. Tinha sim, mas os derrames afetaram a parte motora, não a cognitiva. Ele tinha limitações físicas severas, mas a mente estava intacta até muito perto do final. Meu advogado se levantou. Doutor Henrique, o senhor pode falar sobre a qualidade dos cuidados que o senhor Cláudio prestava? O doutor Henrique se ajeitou na cadeira, respirou fundo e então começou a falar com aquela voz firme e clara. Excelência! Em 45 anos de medicina, acompanhei centenas de casos de pacientes acamados com cuidadores domiciliares. Vi de tudo. Cuidadores excelentes, medianos, ruins e alguns terríveis que causavam mais mal do que bem. O Cláudio está entre os 3 melhores cuidadores que já vi na vida. Senti os olhos encherem d'água. Ele continuou. O trabalho dele era impecável. Todo mês, quando eu ia fazer as consultas domiciliares, encontrava o doutor Ernesto limpo, bem cuidado, sem úlceras de pressão. Ou quando tinha, estavam sendo tratadas corretamente. A casa tinha cheiro de limpeza, não de doença. Os medicamentos estavam todos organizados, rotulados com horários anotados. O Cláudio tinha um caderno onde anotava tudo. Horário de cada remédio, alimentação, evacuações, sinais vitais. Qualquer alteração. Era mais detalhado que muito enfermeiro graduado que conheço. O advogado dos sobrinhos tentou interromper, mas o doutor Henrique continuou. A testemunha que veio aqui acusar o Cláudio de fazer curativos sem luvas ou de dar remédios errados mentiu descaradamente. Eu vi pessoalmente os curativos feitos por ele. Eram perfeitos, com técnica asséptica impecável, com escolha correta de coberturas. Ele me perguntava quando tinha dúvida, estudava os casos, se atualizava. E sobre medicamentos, em 21 anos, nunca, repito,
Nunca houve um erro de medicação. Zero. Isso é quase impossível, mas ele conseguiu porque era meticuloso, cuidadoso, responsável. O silêncio na sala era absoluto. O doutor Henrique pegou uma pasta que tinha trazido. Excelência, eu trouxe aqui documentos. São cópias dos meus registros médicos das consultas domiciliares. 21 anos de registros. E o senhor pode ver. Ele abriu a pasta, mostrou papéis. Em cada relatório, eu escrevo sobre a qualidade dos cuidados. Olha aqui. Julho de 2015. Paciente bem cuidado. Curativos adequados. Sem sinais de negligência. Parabenizar o cuidador. Aqui, março de 2018. Paciente apresentando melhora significativa das úlceras de pressão devido ao excelente trabalho do enfermeiro domiciliar. Aqui, janeiro de 2021. Cuidados exemplares, dignos de reconhecimento. Ele espalhou vários papéis na mesa. O juiz se inclinou para olhar. Meu advogado estava sorrindo. Os sobrinhos estavam pálidos. E tem mais. O doutor Henrique disse, tirando mais papéis. Estas são cartas que o próprio doutor Ernesto me pediu para guardar. Ele me deu em 2019, pedindo que eu só abrisse se alguém questionasse o testamento dele. Posso ler, Excelência? Pode, o juiz disse, visivelmente interessado. O doutor Henrique abriu um envelope amarelado, tirou folhas manuscritas. A letra trêmula, mas legível, do doutor Ernesto. Começou a ler com voz emocionada. Doutor Henrique, se você está lendo isto, é porque alguém questionou minha decisão de deixar parte dos meus bens para o Cláudio. Provavelmente são meus sobrinhos, e isso me entristece, mas não me surpreende. Ricardo, Beatriz e Flávia sempre foram mais interessados no meu dinheiro do que em mim. Vinham me visitar uma vez por mês, ficavam meia hora, perguntavam se eu estava bem e iam embora. Mas quem estava ali todo dia, toda hora? O Cláudio. Ele fez uma pausa emocionado. Continuou. Doutor Henrique, você sabe melhor que ninguém a qualidade dos cuidados que o Cláudio me deu. Você viu com seus próprios olhos. Mas o que você talvez não saiba é o custo pessoal que isso teve para ele. A mãe dele, Dona Lourdes, também estava doente. Também precisava de cuidados. Mas o Cláudio não podia estar lá, porque estava aqui comigo. Eu ouvia ele chorando no quarto dele à noite, depois de visitar a mãe nos domingos. Eu via a culpa nos olhos dele. Não consegui segurar o choro. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. O doutor Henrique continuou lendo. Certa vez, em 2017, a mãe dele caiu e quebrou o fêmur. O Cláudio me pediu uma semana de folga para cuidar dela. Eu disse que sim, óbvio. Quando ele voltou, estava diferente. Mais triste, mais pesado. Perguntei o que tinha acontecido. Ele me contou que a mãe dele tinha chorado, tinha dito, filho, por que você cuida tão bem desse senhor e não pode cuidar de mim? Aquilo destroçou o Cláudio. Ele me disse, doutor Ernesto, eu me sinto um filho terrível. Minha mãe me criou sozinha, se sacrificou por mim, e agora que ela precisa de mim, eu não estou lá. A voz do doutor Henrique estava embarcada agora. E sabe o que eu respondi? Eu disse, Cláudio, você não é um filho terrível. Você é um filho que está fazendo o que precisa fazer para sobreviver. Mas quando eu partir, você vai poder finalmente cuidar da sua mãe. E vou garantir que você tenha recursos para isso. Foi nesse momento que decidi colocar o Cláudio no testamento. Não por pena, mas por justiça. Por reconhecimento. 29 anos de dedicação valem muito mais que R$ 300.000. O doutor Henrique dobrou a carta. Guardou.
O silêncio na sala era absoluto. Até os sobrinhos pareciam desconfortáveis. O juiz estava visivelmente tocado. Tem mais uma coisa, o doutor Henrique disse. Sobre as acusações de embriaguez, de negligência, eu preciso falar sobre algo que aconteceu em 2020. Ele pegou mais papéis. Em março de 2020 começou a pandemia, Covid-19. Todo mundo sabe como foi terrível. O doutor Ernesto estava no grupo de risco máximo. Tinha 104 anos, diabético, cardiopata, acamado. Qualquer infecção seria fatal. Eu orientei. Isolamento total. Ninguém podia entrar na casa além do estritamente necessário. Ele olhou para os sobrinhos com severidade. Os sobrinhos pararam de visitar, com medo de pegar Covid, com medo de levar Covid para o tio. Compreensível. Eu mesmo reduzi minhas visitas ao mínimo, fazendo teleconsultas. Mas sabe quem ficou lá, sozinho com o doutor Ernesto, sem sair, sem ver a própria família, arriscando a própria vida todo dia? O Cláudio. Ele se virou para mim. Você ficou lá quanto tempo sem sair da casa, Cláudio? 4 meses, respondi com voz baixa. De março a julho de 2020, sem ver minha mãe. Conversava com ela por telefone, mas não podia visitá-la porque tinha medo de levar o vírus. 4 meses, o doutor Henrique repetiu, olhando para o juiz. 4 meses sem ver a própria mãe doente, isolado numa casa cuidando de um homem de 34 anos, 24 horas por dia, sem folga, sem descanso, sem vida pessoal. Por quê? Porque era seu trabalho? Não, Excelência. Porque ele se importava genuinamente. Porque ele tinha afeto por aquele senhor. Ele pegou mais um documento. E aqui está a prova definitiva da capacidade mental do Dr. Ernesto. Este é um documento que ele escreveu em abril de 2020, durante a pandemia. É um depoimento gravado em vídeo que ele me pediu para guardar. Posso reproduzir, Excelência? Pode, o juiz disse. O doutor Henrique tirou um tablet da pasta, conectou em um alto-falante portátil, apertou play. E então, para o espanto de todos, a voz do doutor Ernesto encheu a sala. Aquela voz que eu conhecia tão bem, fraca mas clara, dizendo: meu nome é Ernesto Figueiredo. Tenho 104 anos. Estou em plena consciência e quero deixar este depoimento registrado. Estamos em abril de 2020, em meio a uma pandemia terrível. Meus sobrinhos não vêm me visitar há 2 meses, com medo do vírus. Mas o Cláudio está aqui, todo dia, arriscando a vida dele para cuidar de mim. Ele poderia ir embora, poderia desistir, poderia me abandonar. Mas não abandona. Fica aqui, isolado comigo, abrindo mão da vida dele, da família dele, para me dar dignidade nos meus últimos anos. A voz dele ficou mais emocionada. Quero deixar claro, caso alguém questione minha sanidade mental ou meu testamento. Eu estou fazendo isso consciente, deliberadamente, porque é justo. O Cláudio merece cada centavo que deixei para ele. Merece até mais. Se meus sobrinhos contestarem, estarão apenas provando que nunca me conheceram de verdade, que nunca entenderam o valor do que o Cláudio fez por mim. Dr. Henrique, por favor, use este depoimento se necessário. Eu confio em você. O vídeo terminou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Vi o juiz limpando discretamente os olhos. Vi até a escrivã emocionada. Os sobrinhos estavam de cabeça baixa, envergonhados. O doutor Henrique guardou o tablet. Excelência, mais uma coisa. Sobre a acusação de que o Cláudio é analfabeto funcional, sem capacidade técnica. Isso é ofensivo e falso. O Cláudio é técnico em enfermagem formado, registrado no Conselho Profissional, com todas as qualificações necessárias.
Eu mesmo o incentivei a fazer cursos de especialização, que ele fez por conta própria. Ele fez curso de curativos complexos, curso de cuidados paliativos, curso de geriatria. Tem certificados de tudo. Meu advogado pegou uma pasta que eu tinha trazido. Excelência, aqui estão todos os certificados, 10 cursos de especialização que o Cláudio fez ao longo dos anos, sempre buscando se aprimorar. O juiz pegou os certificados, olhou um por um. Depois, olhou para mim com respeito. Senhor Cláudio, o senhor pode se aproximar? Levantei com as pernas tremendo, fui até a frente. O senhor tinha algum acordo prévio com o falecido sobre herança? Ele prometeu algo em troca dos cuidados? Não, Excelência. Nunca tivemos acordo. Eu nem sabia que ele ia me deixar algo até ele me contar em 2015. E mesmo quando soube, não mudou nada no meu trabalho. Eu cuidava dele porque era meu trabalho, porque gostava dele, não porque esperava herança. E por que o senhor acha que ele deixou essa herança para o senhor? Respirei fundo, a voz falhando, porque ele era grato, Excelência. Porque ele reconheceu que eu sacrifiquei 29 anos da minha vida. Sacrifiquei tempo com minha mãe. Sacrifiquei a chance de ter minha própria família. Sacrifiquei tudo para cuidar dele. E ele quis retribuir, quis me dar a chance de finalmente viver, de finalmente cuidar de quem eu amo. O juiz olhou para os sobrinhos. E os senhores, quantas vezes visitavam o tio? Beatriz respondeu baixinho. 1 vez por mês, Excelência. Às vezes, a cada 2 meses. E nos últimos 2 anos de vida dele? Silêncio constrangedor. Foi o doutor Henrique que respondeu. Durante a pandemia de março de 2020 a dezembro de 2021, quase 2 anos, eles não apareceram nenhuma vez, nem uma única visita. O juiz bateu o martelo. Vou pedir um intervalo de 30 minutos para analisar os documentos. Saímos da sala. Fui até o banheiro, lavei o rosto, chorei em silêncio. O doutor Henrique me encontrou lá, me abraçou. Cláudio, você é um homem honrado. Eu não ia deixar eles destruírem você. Obrigado, doutor. Obrigado por tudo. Não precisa agradecer. Eu só disse a verdade. Quando voltamos para a sala, o juiz tinha uma expressão decidida. Todos se sentaram. Ele começou a falar. Ouvi atentamente todos os depoimentos, analisei todas as provas e cheguei a uma conclusão clara e inequívoca. Este testamento é válido. O falecido estava em plena capacidade mental quando o elaborou, conforme comprovado por laudos médicos e pelo depoimento em vídeo que acabamos de ver. Ele olhou severamente para os sobrinhos. As acusações da parte autora são infundadas, baseadas em testemunho de pessoa reconhecidamente desafeta do réu, sem credibilidade. Por outro lado, temos o testemunho do médico da família, profissional renomado e isento, que comprovou não apenas a validade do testamento, mas a qualidade excepcional dos cuidados prestados pelo senhor Cláudio. Ele pegou um dos papéis. 29 anos. 29 anos de dedicação diária. O senhor Cláudio não apenas cumpriu seu dever profissional. Ele foi além. Demonstrou compaixão, afeto genuíno. Sacrificou a própria vida pessoal. E o falecido, um médico experiente, inteligente, consciente, decidiu reconhecer isso. Olhou diretamente para Ricardo. 330 mil reais representa menos de 3% do patrimônio total. É uma quantia mais do que razoável, mais do que justa para quem dedicou quase 3 décadas cuidando de uma pessoa. Os senhores, que visitavam o tio 1 vez por mês quando visitavam, que abandonaram ele durante a pandemia,
vem aqui questionar a gratidão dele para com alguém que estava lá todo dia? Isso não é proteção de patrimônio, isso é ganância pura. Bateu o martelo. Julgo improcedente a ação de anulação de testamento. O testamento do Dr. Ernesto Figueiredo é válido em todos os seus termos. O senhor Cláudio Santos é legítimo beneficiário dos bens a ele destinados, o consultório médico e a quantia de R$ 150 mil. Processo encerrado. Não consegui processar direito o que tinha acontecido. Ganhei. O juiz olhou para mim com um pequeno sorriso. Senhor Cláudio, o senhor é um exemplo de dignidade profissional. Que esses bens sejam o começo de dias melhores para o senhor e sua mãe. Saí daquele tribunal flutuando. O doutor Henrique me abraçou de novo. Parabéns, Cláudio. Justiça foi feita. Os sobrinhos passaram por mim de cabeça baixa, derrotados. Não senti raiva deles, apenas pena. Pena de não terem entendido o valor do que tinham, de terem perdido a chance de conhecer o tio deles de verdade. Fui direto para a casa da minha mãe. Quando cheguei, ela estava dormindo na cadeira. A cuidadora me deixou entrar. Fui até ela, segurei a mão dela. Ela acordou, me olhou. E aí, filho? Ganhei, mãe, ganhei. O testamento é válido. Ela chorou, eu chorei. Nos abraçamos por muito tempo. Agora eu vou poder cuidar da senhora direito, mãe. Vou poder contratar os melhores médicos, os melhores tratamentos, dar tudo que a senhora merece. Eu já tenho tudo que preciso, filho. Tenho você. Nos meses seguintes, o inventário foi concluído. Recebi o consultório, um espaço lindo na Rua Augusta, completo com equipamentos médicos, mobiliário, tudo. E os R$ 150 mil foram depositados na minha conta. Com o dinheiro, fiz várias coisas. Primeiro, aluguei um apartamento maior e trouxe minha mãe para morar comigo. Contratei uma cuidadora em tempo integral para ficar com ela. Levei ela nos melhores médicos. Fiz todos os tratamentos que ela precisava. Depois, reformei o consultório e montei uma clínica de cuidados domiciliares e paliativos. Contratei outros enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. A clínica é focada em idosos que precisam de cuidados em casa. Cobro preços justos. Às vezes, atendo de graça quem não pode pagar. É minha forma de honrar a memória do Dr. Ernesto. Hoje, 5 anos depois, aos 63 anos, tenho uma vida que nunca sonhei ter. Minha mãe está bem cuidada, finalmente recebendo a atenção que merece. A clínica vai bem, ajuda muitas famílias. E eu finalmente tenho paz. O Dr. Henrique virou um grande amigo. Ele me visita regularmente, às vezes vem jantar aqui em casa, conversa com minha mãe. Ele diz que o doutor Ernesto ficaria feliz de ver o que fiz com a herança. Beatriz, a sobrinha, me procurou 1 ano depois da audiência. Veio pedir desculpas. Cláudio, eu estava errada. Me deixei levar pela ganância, pelo que meus irmãos falavam. Meu tio tinha razão sobre você. Você era mais família para ele do que nós. Aceitei as desculpas. Não guardo rancor. Rancor só envenena a alma. Ricardo e Flávia nunca me procuraram, mas também não me importo. Cada um segue sua vida. Na clínica, tenho uma foto grande do Dr. Ernesto na parede da recepção. Embaixo está escrito: em memória do Dr. Ernesto Figueiredo, médico, mentor, exemplo de dignidade. 1916-2023. Todo paciente que chega pergunta quem é. E eu conto a história. Conto sobre aquele homem extraordinário que me ensinou não apenas sobre enfermagem, mas sobre compaixão, sobre gratidão, sobre justiça.
Minha mãe melhorou muito com os tratamentos. Ainda usa cadeira de rodas, mas está mais animada, mais feliz. Ela diz: Filho, valeu a pena tudo. Você se sacrificou por tanto tempo, mas no final, Deus te recompensou. E me recompensou também, porque agora tenho meu filho perto de mim. E é verdade, meus queridos. Pela primeira vez em 29 anos, posso cuidar da minha mãe. Posso estar presente. Posso retribuir um pouco de tudo que ela fez por mim. Café da manhã juntos todo dia. Conversas à tarde. Filmes à noite. Coisas simples que eu nunca pude ter durante quase. Às vezes, à noite, quando a casa está quieta, penso no doutor Ernesto. Penso nas conversas que tínhamos, nos ensinamentos que ele me dava, na forma gentil como me tratava, e agradeço. Agradeço por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, de cuidar dele, de aprender com ele. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões importantes com vocês. Primeira reflexão: trabalho dedicado e honesto sempre vale a pena. Talvez não do jeito que esperamos, talvez não quando esperamos, mas vale. Eu não cuidei do Dr. Ernesto durante 29 anos esperando herança. Cuidei porque era meu trabalho, porque tinha afeto por ele, porque era o certo a fazer. A recompensa veio como reconhecimento, como gratidão, e foi muito maior do que o dinheiro em si. Foi a satisfação de saber que meu trabalho foi valorizado, que minha dedicação não passou despercebida. Segunda reflexão: às vezes vamos encontrar pessoas ruins, gananciosas, que vão tentar nos destruir. Vão mentir, vão caluniar, vão questionar nosso caráter e nossa honestidade. Mas a verdade sempre vence no final. Pode demorar, pode ser doloroso, pode parecer que as mentiras vão prevalecer. Mas se tivermos paciência, se mantivermos nossa dignidade, a verdade vai aparecer. E quando aparecer, vai brilhar tão forte que as mentiras vão derreter como cera no sol. Terceira reflexão, e essa dói profundamente. Cuidar dos outros, enquanto nossos próprios também precisam de cuidado, é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Eu passei 29 anos cuidando do Dr. Ernesto, enquanto minha mãe adoecia sozinha. Ela precisava de mim, mas eu não podia estar lá, porque precisava trabalhar. Essa é a realidade cruel de tantos trabalhadores no Brasil, meus queridos. Cuidadores que cuidam dos pais dos outros, enquanto seus próprios pais ficam sem assistência. Empregadas domésticas que criam os filhos dos patrões, enquanto seus próprios filhos crescem longe. Essa é uma injustiça social profunda. Se vocês que estão me assistindo têm a opção, o privilégio de equilibrar melhor trabalho e família, façam isso, porque tempo perdido nunca volta. As oportunidades de estar presente passam e não voltam mais. Eu tive sorte. Consegui, no final, ter tempo com minha mãe. Mas muitos não têm essa sorte. Muitos perdem os pais sem nunca ter podido retribuir o cuidado. Quarta reflexão: gratidão é uma virtude rara e preciosa. O Dr. Ernesto foi grato. Ele reconheceu meu sacrifício, minha dedicação, e quis retribuir. Não porque eu pedi, mas porque era justo, porque era o reconhecimento que eu merecia. E o Dr. Henrique também demonstrou gratidão à verdade. Ele podia ter ficado neutro, podia ter se omitido, mas escolheu vir à audiência, trazer as provas, defender minha honra. Isso não tem preço. Quinta reflexão: nossa dignidade não está no que possuímos, mas em como vivemos. Durante 29 anos, eu não tinha nada além do meu salário. Morava numa suíte cedida,
Não tinha casa própria, não tinha patrimônio, mas tinha minha dignidade intacta. Tinha meu trabalho honesto, tinha minha consciência limpa, tinha o respeito das pessoas que realmente me conheciam. E quando tentaram tirar isso de mim, com acusações falsas, a verdade me defendeu. Porque dignidade construída com honestidade não pode ser destruída com mentiras. E a última reflexão: justiça existe. Pode demorar, pode ser difícil, pode parecer que o mundo é injusto e que os maus sempre vencem. Mas existe uma justiça que vai além das leis humanas, que está na consciência, na verdade, no reconhecimento do que é certo. O Dr. Ernesto exerceu essa justiça quando me incluiu no testamento. O juiz exerceu essa justiça quando validou o testamento. E a vida exerce essa justiça todo dia, de formas que às vezes nem percebemos. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam trabalho honesto e dedicado, se vocês acreditam que a justiça prevalece, escrevam nos comentários a palavra dignidade. Quero ver quantas pessoas nobres, quantas pessoas de coração bom estão me assistindo aqui. E compartilhem esse vídeo, meus queridos. Compartilhem com aquele amigo que está desanimado, achando que honestidade não compensa. Compartilhem com aquele familiar que está sendo acusado injustamente de alguma coisa. Compartilhem com aquela pessoa que cuida de alguém e se sente desvalorizada. Compartilhem para mostrar que no final, sempre, sempre, a verdade vence. Um abraço enorme, caloroso no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem até aqui. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que ser técnico em enfermagem, ser cuidador, ser trabalhador da saúde, não faz de ninguém menos digno, menos honrado, menos merecedor de respeito e reconhecimento. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre: trabalhem com honestidade, tratem as pessoas com compaixão, cuidem com dedicação e sejam gratos quando receberem bondade. E se vocês têm seus pais ainda vivos, ainda com vocês, valorizem esse tempo, abracem eles, façam companhia, demonstrem amor, porque o tempo passa rápido e quando ele acaba, não volta mais. Um beijo grande desse enfermeiro que ganhou muito mais que dinheiro e consultório. Ganhei justiça, ganhei respeito, ganhei a oportunidade de finalmente cuidar de quem eu amo. Ganhei a satisfação de saber que vivi com dignidade, que fui fiel aos meus princípios, que nunca baixei a cabeça diante da injustiça. E para aqueles que estão passando por situações parecidas, que estão sendo acusados injustamente, que estão sofrendo com calúnias e mentiras, eu deixo essa mensagem. Mantenham a cabeça erguida. A verdade pode demorar, mas ela chega. E quando chega, ela faz justiça de uma forma que nenhuma mentira consegue impedir. Até a próxima história, meus queridos. E continuem sendo pessoas boas, honestas, pessoas dignas nesse mundo que às vezes parece tão duro, tão injusto, porque são pessoas como vocês que fazem esse mundo valer a pena. Gratidão sempre, dignidade sempre, e que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Um último recado: se vocês conhecem alguém que trabalha como cuidador, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, valorizem essas pessoas. Elas fazem um trabalho essencial, difícil, que exige não apenas conhecimento técnico, mas principalmente coração. Elas merecem nosso respeito, nosso reconhecimento, nossa gratidão. E se vocês têm alguém na família que precisa de cuidados, seja idoso, seja doente, seja pessoa com deficiência, tratem bem quem cuida dessa pessoa, porque cuidador dedicado, honesto, competente
É um tesouro raro. É alguém que está fazendo por sua família o que você não pode ou não consegue fazer. Valorize isso. Fico por aqui, meus queridos. Minha mãe está me chamando para o jantar. Hoje é dia de fazer aquela comida que ela adora, aquele frango com quiabo que ela comia quando eu era criança. E vou sentar na mesa com ela, vou conversar, vou ouvir as histórias antigas dela, vou aproveitar cada minuto, porque aprendi, do jeito mais difícil, que esses momentos são preciosos, são únicos, são insubstituíveis. Um abraço apertado em cada um de vocês e até a próxima. Dignidade, gratidão, justiça, sempre.